Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre divisão de números fracionários e resolver alguns problemas sobre o tema. Vamos lá? Acompanhe aqui no primeiro item, 5 sextos divididos por 5 terços. O algoritmo, a regrinha que nós vamos utilizar para dividir frações é copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então aqui nós vamos copiar a primeira fração, 5 sextos, e multiplicar pelo inverso de 5 terços, que é 3 quintos. Aqui a gente pode simplificar o 5 com 5, 5 dividido por 5, 1, e o 3 com 6. 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Dessa forma, então, a gente tem 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1, que é igual a 1 meio. No segundo item aqui, nós temos 10 terços divididos por 4. Então, a gente vai copiar a primeira fração, 10 terços, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de 4 é 1 quarto. Dessa forma, então, a gente tem 10 vezes 1 sobre 3 vezes 4. Simplificando aqui antes da multiplicação, nós podemos simplificar o 10 por 2, que é igual a 5, e 4 por 2, que é igual a 2. Então, eu só simplifiquei o 10 e o 4, porque eles tinham um divisor em comum, que era o 2. Tanto o 10 quanto o 4 eram divisíveis por 2. Então, eu fiz a simplificação, obtendo, então, 5 sobre 3 vezes 1 sobre 2, que é igual a 5 vezes 1, que é 5, sobre 3 vezes 2, que é 6. A gente define como o inverso multiplicativo de um número um segundo número que, multiplicado pelo primeiro, gera como resultado o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Observe aqui abaixo. 4 vezes 1 quarto é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Dessa forma, então, nós dizemos que 1 quarto é o inverso multiplicativo de 4 e, por sua vez, o 4 é o inverso multiplicativo de 1 quarto. Continuando então aqui com os exercícios, no próximo item a gente tem 21 dividido por 3 meios. Copiando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente tem 21 vezes 2 terços. Aqui a gente pode simplificar o 21 com 3, porque ambos são divisíveis por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. 3 dividido por 3 é igual a 1. A gente tem então aqui 7 vezes 2 sobre 1 vezes 1, que é 14 sobre 1, ou apenas 14. Vamos então para o item seguinte aqui em cima. 100 onzeavos divididos por 25 terços. Vamos copiar a primeira fração, 100 sobre 11, 100 onzeavos, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 25 avos. Aqui a gente pode dividir o 100 e o 25 por 25. 100 dividido por 25 é 4. 25 dividido por 25, 1. Dessa forma, então, a gente tem 4 vezes 3 sobre 11 vezes 1, que é 12 onzeavos. No item seguinte, a gente tem 14 quintos divididos por 5 sétimos. Então, vai ficar 14 quintos vezes 7 quintos. 14 vezes 7, 98. Sobre 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 98, 25 avos. No último item aqui, nós temos 3 quintos divididos por 9 décimos. Então, vamos ficar com 3 quintos vezes 10 nonos. Aqui, a gente pode simplificar o 10 com o 5 e depois o 3 com 9. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Desta forma, então, a gente tem 1 vezes 2 sobre 1 vezes 3, que é igual a 2 terços. Assim, então, a gente encerra o primeiro exercício. Vamos para a resolução do próximo exercício. Neste exercício, o enunciado diz o seguinte: para fabricar um tipo de toalha de rosto, uma fábrica utiliza 5 sextos de metro do comprimento de certo tecido.
quantas toalhas de rosto idênticas à primeira será possível fabricar com 40 terços de metro deste tecido? O que a gente vai fazer aqui então é dividir o total de tecido disponível, que é 40 terços de metro, pela quantidade de tecido que se utiliza para fabricar uma toalha de rosto, que é 5 sextos de metro. Realizando a divisão, então, a gente tem 40 terços vezes 6 quintos. Aqui a gente pode simplificar 6 por 3, que dá 2, 3 por 3, que dá 1. Eu dividi um número em cima por 3, eu tenho que dividir um embaixo por 3 também. Tem que ser possível que se faça isso, senão não é possível fazer a simplificação. 45 são divisíveis ambos por 5, então 40 dividido por 5, 8. 5 dividido por 5, 1. Então a gente tem aqui 8 vezes 2 sobre 1 vezes 1, que é igual a 16. Dessa forma, então, a fábrica pode fabricar 16 toalhas de rosto idênticas à primeira. Pois bem, vamos então agora para o próximo exercício. Este exercício diz o seguinte: uma empresa vai empacotar 540 kg de arroz integral, utilizando para isso pacotes que cabem 3/4 de quilograma, quando bem cheios. Desta forma, quantos pacotes, no mínimo, a empresa utilizará para empacotar os 540 kg de arroz? Então, neste exercício, a gente vai dividir 540 kg de arroz, que é o total que a empresa vai empacotar, por 3/4 de quilograma, que é a capacidade de cada um dos pacotes. Fazendo a divisão, a gente tem 540 vezes 4 terços. Aqui a gente vai multiplicar 540 por 4 e em seguida dividir por 3. 540 vezes 4 sobre 1 vezes 3, que é 3. 540 vezes 4 é igual a 2.160. Fazendo o cálculo mental aí. 4 vezes 500, 2.000. 4 vezes 40, 160. Sobre 3, que é igual a 720. Dessa forma, então, a empresa vai utilizar 720 pacotes de 3/4 para empacotar os 540 kg de arroz. Muito bem, vamos então para o próximo exercício. Este exercício diz o seguinte: em uma reunião de família, haviam para serem repartidas 4 1/4 de pizza. Luísa decidiu cortar as pizzas em fatias de exatamente 1/8 de pizza para facilitar a partilha. Desta forma, quantos pedaços de 1/8 de pizza Luísa obteve? Então o que a gente vai fazer aqui é dividir o total de pizzas, que é igual a 4 1/4 de pizza, por 1/8, que é o tamanho do pedaço que Luísa vai cortar. Antes de começar a dividir, a gente vai transformar a fração mista aqui, o número misto, em fração imprópria, utilizando para isso a regrinha que é multiplicar o denominador da fração aqui pela parte inteira. Então a gente faz essa multiplicação e pega esse resultado e soma com o numerador da fração. Então a gente vai obter 4 vezes 4 mais 1, que é 17. Embaixo aqui no denominador continua a ser 4, o todo continua dividido em 4 partes. Então 17/4 divididos por 1/8. Realizando a divisão, então, a gente vai ter 17/4 vezes 8 sobre 1, que é igual a 8. Aqui a gente consegue ainda simplificar o 8 e o 4, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então a gente fica com 17 vezes 2 sobre 1. 17 vezes 2 é igual a 34. Dessa forma, então, Luísa vai obter 34 pedaços de 1/8 de pizza. Muito bem, assim então a gente encerra o vídeo de hoje e aguardo vocês para o próximo vídeo.